Kizu 11 é o melhor fundo de fundos da nossa bolsa? Neste vídeo eu vou te mostrar tudo sobre esse fundo imobiliário, as taxas, a rentabilidade e também o portfólio. E também vou te mostrar quanto rende 1000 cotas e quanto você vai precisar investir para comprar essas 1000 cotas. Seja bem-vindo no canal, eu me chamo Rudinei e aqui eu falo sobre investimentos, ações e também fundos imobiliários. Então se você é novo por aqui, não se esquece de se inscrever e já deixar o like. Eu estou postando vídeos segunda, quarta e sexta, sempre às 18 horas. Então não esquece de ativar o sininho das notificações. Assim você vai ser notificado sempre que eu postar um novo vídeo aqui no canal. O Kizu 11 é um fundo imobiliário do tipo FOF, Fundo de Fundos. Ou seja, ele é um fundo que compra cotas de outros fundos imobiliários. Então se você comprar uma cota do Kizu 11, automaticamente você vai estar comprando cotas de todos os fundos imobiliários que o Kizu 11 possui no seu portfólio. E o Kizu 11 é um pouco diferente dos outros fundos de fundos aqui da nossa bolsa. O principal objetivo dele é replicar um índice chamado Índice Suno 30. E dentro desse índice estão os 30 maiores fundos imobiliários da nossa bolsa. E eles são escolhidos pela Suno Research, que você já deve conhecer. Mas existem algumas regras para os fundos imobiliários participarem desse índice. Na verdade, existem 4 regras. A primeira delas é que o fundo não pode ser um FOF. Como o Kizu 11 já é um FOF, ele não compra cotas de outros FOFs para o seu portfólio. A segunda regra é que o fundo precisa fazer parte do IFIX. IFIX é o nosso índice de fundos imobiliários. A terceira regra é que o yield anual não pode ser zero, ou seja, ele tem que ter pagado dividendo pelo menos uma vez nos últimos 12 meses. E a quarta regra é que o fundo não pode ser monoativo, então ele precisa ter mais de um ativo dentro do seu portfólio. E após os fundos passarem por esses critérios, eles são organizados do maior patrimônio até o menor patrimônio, e são utilizados os 30 maiores para compor esse índice Suno 30. E são esses 30 fundos imobiliários que têm as cotas compradas pelo Kizu 11. E esse índice Suno 30 é reajustado de 3 em 3 meses. E agora que a gente já viu como funciona um fundo de fundos e como o Kizu seleciona os fundos para compor o seu portfólio, vamos abrir aqui o relatório para a gente analisar ele por completo. Mas antes, deixa aqui nos comentários se você tem o Kizu 11 aí na sua carteira de investimentos. E não esquece de ficar no vídeo até o final, que eu vou te mostrar uma simulação de investimento de quanto rende 1000 cotas desse fundo e também quanto é preciso investir para comprar essas 1000 cotas. Já abri o relatório e vamos começar falando sobre as taxas que são cobradas pelo Kizu 11. Eu sei que muitos investidores têm dúvidas, principalmente com as taxas cobradas pelos fundos de fundos. Então a taxa de administração do Kizu é de 0,6% ao ano. Muita gente tem dúvida sobre como é cobrada essa taxa, se vai ser descontado do dividendo ou não. Bom, no caso o fundo recebe ali todas as suas receitas e ele desconta todos os seus gastos, todos os seus custos. E nesses custos já está incluso essa taxa de administração. E o que sobra é dividido para os seus cotistas. Então, essa taxa não sai do seu dividendo quando você recebe. Ela já saiu antes, junto com todos os custos do fundo. E a taxa de administração é a única taxa cobrada pelo Kizu 11. Ele não possui taxa de performance e também não possui taxa de gestão. Como eu falei em dividendos aqui agora há pouco, aqui a gente já consegue ver que o fundo pagou nos últimos 12 meses 11% de rentabilidade para os seus cotistas, o que dá 0,91% ao mês. E aqui nesse gráfico a gente tem os tipos de investidores que investem no Kizu 11. 93,87% dos investidores são pessoas físicas, como eu ou como você, que investe diretamente em fundos imobiliários. 2,39% são pessoas jurídicas, não financeira. 2,87% dos investidores são fundos de investimentos e 0,87% são instituições financeiras. Então esse fundo aqui é majoritariamente comprado por pessoas físicas, por pequenos investidores. Aqui a gente tem a evolução mensal de cotistas. Em janeiro de 2021, o fundo possuía 11.149 cotistas. Já em novembro de 2022, o fundo possuía 106.813 cotistas, o que dá uma taxa de crescimento de 11,13% ao mês. Então a gente consegue ver que teve um crescimento bem forte de base de cotistas nesse fundo. E aqui nesse gráfico a gente tem todos os fundos imobiliários que fazem parte aí, que compõem o portfólio do fundo. E um dado muito interessante é a porcentagem que cada um deles recebe. A maior posição hoje do Kizu 11 é o HGRU 11, e ele tem apenas 3,7% do patrimônio. A segunda maior posição é o KNRI 11, que tem apenas 3,6% do patrimônio do fundo alocado nele.
Então ele tem uma divisão muito grande do seu portfólio, e cada fundo imobiliário que ele tem na sua carteira representa uma pequena porcentagem do seu patrimônio, o que deixa o fundo bem diversificado e bem seguro. Caso tenhamos algum problema, por exemplo, com o KNRI, que tem apenas 3,6% do patrimônio, isso não vai impactar muito o fundo praticamente nem vai sentir caso aconteça algum problema com algum dos fundos do seu portfólio. No gráfico da direita a gente tem os investimentos por classe de ativos, então 97,5% do patrimônio está alocado em cotas de outros fundos imobiliários e 2,5% está alocado na renda fixa. Já no gráfico da esquerda a gente tem a distribuição do portfólio por setores. 35,1% dos fundos imobiliários que o Kizu tem no portfólio são fundos de papel. 22,6% são de galpões logísticos, 12,8% são shoppings, 10,3% são fundos imobiliários híbridos, 8% são lajes corporativas, 2,2% é aquela parte da renda fixa que está aqui como liquidez, 5,2% são do setor bancário e varejo e 3,7% são do setor de renda urbana. Então ele é um fundo bem diversificado também por setores, investindo em quase todos os segmentos de fundos imobiliários que a gente tem na Bolsa de Valores. E uma das coisas mais importantes para todos os investidores é a rentabilidade de um fundo imobiliário, principalmente a rentabilidade de longo prazo. Por mais que ela seja uma rentabilidade passada, ela pode nos dar um norte do que esperar da rentabilidade no futuro. E aqui a gente tem um gráfico que compara a cota patrimonial ajustada pelos dividendos do Kizu 11 com o índice IFIX. Na linha azul a gente tem o Kizu 11 e na linha cinza a gente tem o índice IFIX. Então dá para ver que o Kizu ganhou aí com folga do IFIX desde outubro de 2020 até novembro de 2022. Isso mostra que o fundo tem um bom desempenho e bem acima do nosso índice IFIX. E aqui a gente tem a variação das cotas do Kizu 11 nos últimos 12 meses. Ele está cotado atualmente a R$ 7,99. Ele caiu muito aqui até o mês de junho. Aí, como todos os outros fundos imobiliários, a maioria dos fundos imobiliários, ele teve um fôlego aqui até outubro. E aí vieram as eleições, vieram muitas incertezas, também a previsão de aumento na taxa de juros, e ele caiu de novo aqui, como também a maioria dos fundos vem caindo aí nesses últimos 2 ou 3 meses. Mas isso acontece pelos ciclos da nossa economia. A gente está em um ciclo de juros altos e com tendência de subir ainda mais. Se isso acontecer, provavelmente os fundos imobiliários vão acabar caindo mais um pouco. Geralmente os fundos imobiliários eles têm um efeito oposto, Quando a taxa de juros sobe, os fundos imobiliários caem. Quando a taxa de juros cai, os fundos imobiliários sobem. Então isso nada mais é do que os ciclos de mercado, e os fundos imobiliários estão juntos aí nesse ciclo também da economia. Então agora eu vou te mostrar a simulação para a gente saber quanto rende 1.000 cotas do Kizu 11 e quanto a gente vai precisar investir para comprar essas 1.000 cotas. A gente vai precisar aqui de dois dados, que é o preço da cota e o dividendo pago pelo fundo no último mês. Então o preço da cota a gente já viu que ele está cotado a R$ 7,99. E o último dividendo foi de 9 centavos. Então vamos colocar aqui os dados. Para a gente saber o valor investido, a gente tem que multiplicar essas 1.000 cotas pelo preço atual da cota. Então vamos colocar aqui o igual, selecionar as 1.000 cotas, colocar o asterisco que simboliza multiplicação e vamos selecionar aqui os R$ 7,99. Então vamos precisar de R$ 7.990 para comprar essas 1.000 cotas do Kizu 11. E para saber quanto a gente vai receber em dividendos possuindo essas 1.000 cotas, é só a gente multiplicar as 1.000 cotas pelos rendimentos do fundo. Então vamos colocar aqui novamente o igual, vamos selecionar as 1.000 cotas e multiplicar pelo dividendo pago no último mês. E temos aqui R$ 90. Então se a gente tiver 1.000 cotas do Kizu 11, a gente vai receber R$ 90 todo mês, caso o fundo continue pagando o mesmo dividendo que pagou no último mês. E para comprar essas 1.000 cotas vai ser preciso R$ 7.990. E esse foi o vídeo de hoje. Qualquer dúvida ou pergunta que você tiver, deixa aqui nos comentários que eu vou estar respondendo vocês, beleza? Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.